Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros, agora e sempre. Sul América Saúde Integral. Para você viver melhor por inteiro. Zurich. Proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Sompo. Especialistas em proteger suas responsabilidades. Allianz, você pronto para viver o melhor. Boa noite. Mais um domingo, mais um programa seguro. O seguro de automóvel vem passando por transformações incríveis e nada melhor do que falarmos muito sobre isso e deixar você, consumidor, você, corretor, mais informado ainda. O programa seguro já está no ar. E para falarmos bastante do seguro de automóvel, especificamente do automóvel na HDI, nada melhor do que receber o seu vice-presidente de auto do Grupo HDI, meu amigo Rafael Ramalho. Rafael, obrigado pela tua presença. Faz tempo, desde a pandemia que eu estou te esperando aqui. Obrigado por você ter vindo até aqui. Verdade, Boris. Te agradeço pelo convite. Vai ser um prazer conversar sobre esse e todos os outros temas com você e com todos os amigos corretores que estão nos assistindo. E é legal que a gente é muito melhor falar pessoalmente, né, do que realmente de forma digital. Eu prefiro assim e acho que você também. Com certeza. Rafael, o automóvel está assim numa transformação diária, né? A gente está vivendo uma nova época e é isso que a gente vai explorar. E vocês na HDI não param de trazer melhorias no seguro de automóvel. Claro, como corretor a gente acompanha, a gente escuta o mercado, a gente escuta o corretor. Quais são essas melhorias que você está promovendo no auto da HDI? O tempo é seu. Legal. Boris, antes de tudo, acho que é importante relembrar que nós temos 3 marcas dentro do universo do seguro de automóvel. A gente tem a Yellow, uma marca brasileira criada aqui, que preza pela excelência na entrega para o cliente, para o corretor. A gente tem a HDI, que tem aquela entrega justa, super precisa, com compromisso total com a qualidade. E a Aliro, que é aquela marca para o primeiro seguro, para o cliente que naquele ano está com um pouquinho mais de dificuldade de fechar. Ela está aí para isso. E se a gente juntar o individual e o frota nestas 3 marcas, a gente tem 18 produtos. Eu tenho certeza que a gente tem o seguro que alguém precisa está lá. Está lá, a gente tem essa opção para você. E aí a gente vem trazendo uma série de novidades, tanto no individual quanto no frota. Eu acho muito importante marcar um evento que aconteceu no final do ano passado, que foi a consolidação dos serviços de assistência na Fácil Assist, que é a empresa de assistência do nosso grupo. Foi um movimento muito importante, a gente está vendo os reflexos em qualidade, em satisfação dos clientes e dos corretores. E também é importante colocar que, com isso, a gente tem uma das maiores empresas de assistência do Brasil. Aliás, eu quero aproveitar, não posso perder a oportunidade de agradecer vocês. Quando o Sincorp foi conversar com todas as assistências do mercado, enfim, reflexos ainda da pandemia, a Fácil Assist, vocês abriram as portas, abriram o coração, mostraram a evolução e quero dizer que realmente esse ruído na Fácil Assist está coisa do passado. Muito legal ouvir isso, Boris. Acho que é um reflexo do propósito do nosso grupo, que é aqui a gente se importa pessoalmente, a gente procura viver isso. Agora, deixa eu tirar uma outra dúvida, né? Me lembro do lançamento da Little, dos números da Little, e continua tendo essa possibilidade de ser o primeiro acesso, de ser aquele seguro um pouco mais enxutinho, continua tendo a busca do corretor e do segurado para depois pensar num upgrade, trocou um carro maior, enfim, continua tendo essa procura. Continua. É muito interessante ver que a maior parte dos clientes que fecham a Liro estão fazendo seguro pela primeira vez. Ela tem um nível de conversão muito alto no seguro novo. Então, realmente, ela é consolidada como uma grande opção nesse segmento, nesse tipo de cliente que você está comentando, Boris. E no momento econômico que a gente está vivendo, também é um fator de retenção? Com certeza. Inclusive, a gente monitora no grupo exatamente essa migração que você falou dos clientes e a gente desenha as opções para que o corretor consiga, né? Ou seja, o segurado que comprou porque estava apertadinho, ainda está apertadinho, continua na Little, mas aquele segurado que estava melhor e teve um apertozinho, ele vai para a Little, ele sai de um dos outros produtos, das outras marcas, ou também
volta da Little, vem para uma das outras marcas, é isso? Com certeza. Ou seja, não perca para ninguém, mantenha no grupo. A gente está aqui com a proposta de valor que o seu cliente precisa naquele momento. HDI, eu gostaria de ter um banco lá, uma cadeira lá para assistir todo esse processo. Mas tudo isso que aconteceu com vocês deve ter tido um investimento muito, muito grande, mesmo respeitando o Dalry, o melhor sistema, o melhor produto e tal. Tudo isso faz parte realmente de uma intenção e a prática às vezes desvia um pouquinho. Mas quais foram os principais investimentos nessa questão do auto? Olha, a gente é um grupo muito otimista com o Brasil, então a gente tem feito todos esses investimentos que você comentou. A gente parte sempre, Boris, de ouvir o cliente e o corretor. Então, para dar um exemplo para você, nos últimos 8, 9 meses eu já fiz 15 reuniões de automóvel pelo Brasil, com entre 40 e 80 corretores, e a gente catalogou uma série de melhorias. Então, eu posso dar vários exemplos. Por exemplo, na marca Yellon, a gente vem trabalhando muito no produto auto-exclusivo. A gente está com aceitação até R$2 milhões, 700 mil na ponta. Abrimos aceitação para uma série de modelos que a gente não aceitava antes. E a gente entende que isso é uma opção super relevante para o corretor. A gente vem entregando melhorias de sistemas, de processos, melhorias de experiência, pagando sinistro, por exemplo, indenização total, é super rápido o dinheiro na conta. Enfim, eu acho que a gente vem sendo capaz de mostrar, né, a força da combinação dessas três marcas em melhorias de produtos, processos, experiência, enfim. A gente está muito feliz com os resultados. Quando a gente fala nesse nível de carro até 2 milhões, mas hoje muito mais abaixo dos 700, o que eu tenho dito por aí é que o carro, o automóvel, ele tecnologicamente evoluiu bastante e ele traz cuidados diferentes. Eu tenho câmeras, eu tenho faróis, eu tenho vidros. Como é que vocês estão tratando isso junto à assistência? Quer dizer, é um processo que começa aqui e termina lá. Exato. Eu tenho a franquia, eu tenho a assistência, enfim. Como é que vocês estão tratando essa diferença entre os desiguais? Olha, eu destacaria duas tendências. Uma é exatamente essa de eletrificação, híbridos elétricos, e a questão da tecnologia embarcada que você comentou, que aí não é só em híbridos elétricos, né? Falando do primeiro caso, a gente está se preparando continuamente para atender cada vez melhor esses clientes. Eu, por exemplo, fiz um treinamento de como é que se coloca um carro elétrico em cima de uma plataforma. Já sei para quem ligar agora. Pode ligar que a gente sabe fazer. Nosso time de sinistro super preparado. A gente sabe que esse tipo de veículo exige um tratamento diferente, tem as suas características de precificação e a gente, até por ser parte de um grupo global, importa muito boas práticas, experiências de fora, a gente sabe fazer isso. No segundo tema, a tecnologia embarcada, como você comentou, já está praticamente em todos os veículos, né? E aí é importante dizer para o corretor que está nos assistindo que no nosso grupo a gente estudou muito a fundo. Então a gente sabe, por exemplo, da necessidade de calibrar sensores quando faz algum reparo no carro e a gente eliminou totalmente a fricção que podia eventualmente existir nesse processo. Já estava até havendo, até a gente conversou na Intersindical, na comissão entre o Sincor e o Sindiceg, e isso apareceu realmente forte com todo o mercado, não é exclusivo com você ou com outro e tal. E parabéns de novo, porque o mercado reagiu rápido. Legal. Percebeu que era muito mais fácil ajustar do que qualquer outra coisa. Era só uma questão de entender o problema e foi realmente resolvido. Legal. No nosso grupo eu garanto que a gente não tem fricção nesse processo. Legal. A gente mergulhou e foi a fundo. Eu queria saber, já no próximo bloco, vai pensando, essas tecnologias avançadas, o impacto de tudo isso na sinistralidade, na questão de preço, na questão de aceitação. Eu quero saber se você é bonzinho só no até 2 milhões ou se tudo isso também, as assistências, enfim, tudo isso como é que está funcionando, tá bom? Vai pensando que eu pergunto para você de novo daqui a pouquinho. Legal. Nós vamos para o nosso intervalo comercial, não saia daí que nós voltamos já já. Até algum tempo atrás, havia poucas formas de ir para o trabalho. Hoje, há inúmeras. E isso quando as pessoas vão ao trabalho. Antes, o escritório era um segundo lar. Hoje, o lar é que é um segundo escritório. Ou até mesmo o primeiro. O mundo mudou. As famílias, as empresas e os empreendedores, até nossa relação com o planeta está ganhando um novo significado. O mundo mudou
e vai continuar mudando. A HDI está pronta para acompanhar, para ser uma nova seguradora todos os dias, para proteger você e tudo que é importante para você. HDI Seguros, protegendo o seu mundo. Você sabia? A Yellow e a HDI têm um portfólio completo com amplas coberturas e assistências diferenciadas que protegem desde lojas de shopping até o próprio shopping. Ficam protegidas das pequenas pousadas até grandes hotéis, escolas de bairro até universidades e pet shops até hospitais veterinários. É isso mesmo, protegemos pequenas, médias e grandes empresas dos mais diversos segmentos da indústria, comércio e serviços. Fale com o seu atendimento comercial e comece já sua jornada de crescimento nesse segmento. Você sabia? A Surrai Seguradora é a escolha mais inteligente para quem quer contratar um seguro para o seu veículo com as coberturas que realmente precisa e com o preço que cabe no seu orçamento. Além disso, temos o maior índice de aceitação no mercado para carros, motos, vans e caminhões, de qualquer ano, modelo e para qualquer tipo de utilização. Confira as condições e regiões de cobertura com seu corretor. Conte com a Casper e estude nos melhores cursos de jornalismo, publicidade e propaganda, relações públicas, rádio, TV e internet. Esportiva.com, muito além dos 90 minutos. A notícia chega mais cedo no Jornal da Gazeta. De segunda a sexta, no início da noite, Laerte Vieira, Luciana Magalhães, Fernanda Azevedo, Afonso Marangoni, Lígia Neves, Luciano Penteado e Fernando Oda trazem os principais fatos do dia no Brasil e no mundo. Denise Campos de Toledo analisa o cenário econômico e, direto de Brasília, Josias de Souza comenta o panorama político. Saiba de tudo antes no Jornal da Gazeta, de segunda a sexta, 7 da noite. Estamos de volta com o nosso segundo bloco do programa Seguro de hoje, batendo um papo com Rafael Ramalho, vice-presidente de Auto da HDI. Hoje nós vamos debater o auto aqui à vontade. Legal. A gente falava dessa questão das outras marcas, entender se todos esses benefícios de assistência, de franquias, etc., permeiam entre todas as marcas. Claro, dentro das características de cada produto. É por aí? É por aí mesmo, Boris. Quando eu falei agora há pouco do compromisso total com a qualidade, que nós temos é exatamente isso. A gente se dedica a ter a melhor entrega possível em todos os momentos, especialmente nos momentos da verdade, né? Então, a preocupação com a experiência no momento do sinistro, no momento da assistência, o desenho super cuidadoso das coberturas, das franquias, esse tipo de cuidado está em todas as nossas ofertas, as nossas marcas. A gente escutou pouquíssimo ruído no mercado, não das suas marcas e tal. A questão, exatamente, os faróis custam uma fortuna, os vidros, aquela tecnologia. Aí eu tenho um minimizador de prejuízo que são as assistências, quando ela é comprada, evidentemente, e a gente também tem as franquias. É difícil trabalhar com essas equações, você deve ter tecnologia para isso, mas mata a curiosidade.
Como é que é isso? Lança, depois conserta? Porque não dá para prever tudo, na minha opinião. Queria teu depoimento sobre isso. A gente tem uma abordagem muito holística, né? Muito completa. Então, sempre que a gente faz um lançamento ou desenha um produto, a gente parte, primeiro, de entender qual é a necessidade do corretor e do cliente e, por outro lado, construir as capacitações que a gente precisa para entregar. Então, eu dei um exemplo agora há pouco também de como a gente está indo a campo falar com corretores. Né? Eu tenho certeza que alguns de vocês aí devem ter participado de algumas dessas reuniões. Também. A gente já tem mais 9 marcadas agora para o resto desse ano. Então, a gente parte daí. E do nosso lado, a gente faz investimentos constantes em ferramentas de precificação, na melhoria da experiência. Então, a gente tem feito melhorias nos cotadores. A gente falou de frota agora há pouco. A gente colocou melhoria no endosso, melhoria na importação de planilha. Eu sou capaz aqui de enumerar uma série de coisas. Então, a gente também vai investindo pelo nosso lado em entender o que os dados nos dizem, né? Fazer toda a estatística, a matemática por trás disso e, obviamente, fazer um desenho de produto que atenda a essas necessidades e que a gente seja capaz de levar com velocidade para o mercado. A gente junta esses dois mundos para levar o melhor para vocês. Agora, Rafael, de vez em quando, né? O ouvido vestido de presidente do Sincor tal, ou de corretor, a gente escuta a reclamação na questão do batente. De um ano para outro, às vezes aparece uma divergência muito grande. O início pode ter sido uma taxação equivocada, não estou olhando se o cara teve sinistro ou não, são outros 500, e às vezes as companhias do mercado querem consertar isso de uma maneira rápida demais. Como é que vocês olham isso lá? Tem que ter um pouco de paciência para corrigir o original ou não? Com certeza, Boris. A gente preza muito pela retenção. Claro. Né? Isso é, por isso que eu te perguntei. É o motor principal do nosso negócio. A gente preza muito pela fidelidade dos clientes. E aí eu estou falando não só do preço, mas na qualidade das nossas entregas também. Então, a gente sempre olha, o ponto de partida é sempre o preço do ano passado. Né? Essa é uma prática muito comum e importante. O segurado pergunta isso para quanto eu paguei o ano passado. Exatamente. A gente sabe disso, então a gente tem esse ponto de partida e olha, eventualmente, é importante notar que de um ano para o outro, o segurado tem um ano a mais, o carro está um ano mais velho, então tem todos esses fatores para colocar nesse caldeirão. E aí, como você comentou, a gente olha qual é a melhor oferta que a gente pode fazer para aquele cliente, para que ele fique em casa, né? Fique conosco. Outra coisa, eu quero aproveitar bastante a tua presença aqui no programa, é a questão do comissionamento, que é um eterno ponto de atenção do corretor. E eu soube que vocês deram aí uma flexibilizada, eu queria que você contasse para todo mundo aí o que vocês fizeram, por que fizeram. Com certeza, Boris. Acho que aqui é importante falar para os corretores que estão nos assistindo. Agora, no Grupo HDI, a comissão no automóvel vai até 35%. A gente acha super importante abrir essa opção para o corretor. Acho que cada um tem as suas estratégias e aí a gente abre esse espaço, essa flexibilidade para que o corretor faça a composição da sua carteira. E a gente, nessa busca de sempre ter a melhor proposta de valor para o corretor e para o cliente, decidiu dar essa flexibilizada e está muito feliz com os resultados. Se você puder concordar ou me contar, tudo bem, senão a amizade é a mesma, mas quando você lança essa estratégia, você também não está dando para o corretor, eu vou chamar de uma caneta comercial, quando ele comparar com a concorrência, ele fala, bom, esse preço aqui tá bom, mas aqui eu estou com 15, aqui eu estou com 25. Bom, então se eu baixar aqui, eu não preciso trocar de companhia. É uma forma de dar na mão do corretor essa caneta para ele calibrar melhor os seus negócios? Acho isso é parte, sim, acho super importante. O corretor, melhor do que qualquer outra pessoa, conhece, né? Claro. O contexto ali de cada seguro. Então, dar esse espaço a gente julga muito importante. E às vezes o corretor tem que ter inteligência, né? Malícia de manter na mesma companhia, porque trocar de companhia sempre é ruim. O posto de vistoria, o conserto do espelho, tudo o segurado já conhece, né? Já sabemos a qualidade. E às vezes trocar o certo pelo incerto, principalmente no momento que estão entrando e sem julgamento de valor, muitas companhias novas no mercado, companhias digitais. Às vezes o cara tem uma oferta e ele precisa dar uma calibrada. Então, nesse aspecto aqui, parabéns. Claro que eu não vou recomendar ninguém trabalhar com 35, mas isso é problema de cada um. Quero falar um pouco da Yellon, né? A Yellon surge uma nova marca, investimentos adicionais na marca, enfim, né? Vocês têm aí
um poder de convencimento forte, mas precisa ser tal. Mas eu queria saber os investimentos disso, como é que está o surgimento dessa nova marca. Ela deixou de ter um outro nome, ela foi rebatizada, mas não deixa de ser uma novidade. A Yellow, ela tem bem essa característica de ser uma marca nova, carregando todo o legado e uma experiência de mercado que a gente não podia perder, né? Então foi um processo de construção muito cuidadoso. Então a gente vem, Boris, preservando tudo aquilo que o corretor conhece e já gostava e introduzindo as novidades que a gente acha que faz sentido e que vão permitir que a marca capture um crescimento ainda maior. Então a gente tem muita novidade pela frente aí vindo na marca Yellow, novidades em franquia, carta verde, uma série de coberturas aí que a gente vem aprimorando. Adicionamos danos estéticos dentro dos danos morais, que era um pedido que nos faziam. Então, isso é muito importante de destacar. O outro ponto, a marca Yellow vem se reforçando muito dentro do segmento de frotas. A HDI sempre foi muito forte em frotas e a Yellow vem a reboque disso, se fortalecendo cada vez mais, crescendo 2 dígitos em frotas, produto caminhão indo super bem, então você vê como ela... Vamos explicar, caminhão até onde? Até onde? A gente fazemos rebocadores, a gente tem muita experiência em frota. Eu acho que a combinação de todas as aquisições aí do grupo nos deu assim conhecimento muito profundo e um timaço que está lá para atender o corretor que trabalha com frota. Legal. Rafael, nós vamos para mais um intervalo comercial. A gente ainda tem um pouquinho de prosa para o último bloco, tá bom? Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Todo mundo tem algo com que se importa muito. Uma casa, um carro, um futuro tranquilo para quem você ama. Sabe quem se importa com tudo isso? A Larissa, o Marcos, a Andréia, o Vitor e mais de 133 mil corretores de seguros, que trazem confiança para que pessoas e negócios estejam prontos para qualquer futuro. Afinal, o corretor é para sempre. Tinha acabado de comprar o carro, estava muito legal com ele, e de repente entra uma rotatória. Acabou que deu uma prensada do carro dele contra a minha, empurrou o farol para frente e quebrou as presilhas. Na hora foi um susto muito grande. Minha franquia de R$ 8.500. E aí, falando com o corretor aí, né, que falou assim, olha, você tem direito aos pequenos reparos. Você pode usar assistência de farol, lanterna e retrovisor e lataria e pintura também. Cada assistência ali, acho que foi R$ 150. Foi um alívio, né? A vida é cheia de imprevistos. Mas quem tem Tóquio Marine sabe que não precisa se estressar. É a seguradora que resolve. Fale com o seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. E fique tranquilo! Videocasts da equipe de jornalismo da TV Gazeta. O bom jornalismo para você ver onde e quando quiser. O Pauta e Prosa é um videocast que faz um mergulho profundo nos fatos que são destaque no Brasil e no mundo, com análises políticas e filosóficas. Arte, cultura e variedades. Drop Janice. Nesse videocast, o tema é livre e o papo rende. Poluição, desmatamento, aquecimento global. O que nos resta? Um videocast que busca soluções reais e possíveis para os problemas do nosso planeta. Você pode assistir todos estes conteúdos gratuitamente no canal do Jornal da Gazeta no YouTube, no seu tocador de áudio ou no aplicativo da TV Gazeta. Domingo, eles levam o futebol a sério, mas sem perder a resenha.
Mesa Redonda. Com muita informação também, com todo o nosso time de reportagem. E junto com a torcida do Palmeiras ao vivo, na estreia do Verdão contra o Porto no Mundial de Clubes. Confira também como Corinthians, São Paulo e Santos estão se preparando para a volta das competições. O convidado para um papo reto sobre o desempenho da seleção brasileira e o atual momento do futebol é o técnico Emerson Leão. Mesa Redonda, ao vivo, neste domingo, 9 da noite. Estamos de volta com o programa Seguro desse domingo, batendo um papo com Rafael Ramalho, vice-presidente de Alto do Grupo HDI. Rafael, esse momento aqui é coloquial, a gente deixa para você dar um recado para os corretores de seguros que já trabalham com a companhia e também aqueles que ainda não testaram trabalhar com a companhia. Então eu queria que você, se dirigindo para aquela sua câmera lá, fizesse um convite, dissesse para o corretor como ele consegue saber mais novidades dessa evolução pós-fusão de companhias, aquisição de companhias, o que ele precisa saber, por favor, palavra é tua. Boris, se você me permite, antes Claro. desse recado, queria mandar uma mensagem para o time do Grupo HDI, todo mundo se debruçando muito fortemente nesse momento de construção, integração, e eu tenho muito orgulho e gratidão de fazer parte de tudo isso. Mas eu deixo um recado aqui para o corretor, que procure a nossa área comercial, a gente está 100% disponível para atender a todos vocês. É uma série de novidades, então o nosso time está super preparado para compartilhar com vocês tudo isso que eu comentei e muito mais, todas as entregas que a gente tem feito, essa construção realmente do Grupo HDI. Então, o corretor que trabalha conosco, sempre a gente agradece a honra de poder atendê-los e faço esse convite para que procure a nossa área comercial, saber de tudo isso. E o corretor que eventualmente não trabalha conosco, acho que vale experimentar, eu tenho certeza que a gente vai surpreender aquele corretor que eventualmente trabalha pouco conosco. O que você está me dizendo é que você precisa voltar mais vezes aqui para não acumular tanta novidade. Então, por favor, cavoque lá o seu convite para voltar aqui e trazer realmente novidades, que é super importante. O corretor recebe muita informação. Ele também devolve muita informação, como vocês têm o hábito de ouvir os corretores. Eu acho que a construção de um mercado melhor passa sobre essa cumplicidade. Eu tenho que falar para você o que está bom, eu tenho que falar para você o que está ruim e mais, o corretor pode te falar o que ele acha melhor. Então essa oitiva eu realmente reconheço na HDI hoje como uma das coisas mais importantes no relacionamento, e aí eu falo como corretor. Amigão, Legal, conte obrigado comigo. pela tua presença aí, volte outras vezes. Com certeza. E Programa Seguro sempre à disposição do Grupo HDI, tá bom? Muito obrigado, Boris, obrigado a todos os corretores que estão nos assistindo. Legal. Estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer o seu prestígio, claro, e a sua audiência. E no domingo que vem, você já sabe, mais um Programa Seguro. Até lá. Programa Seguro. Oferecimento Porto Seguro Consórcio. Nós te ajudamos a alcançar o seu objetivo. Bradesco Seguros. Conte com a Bradesco Seguros, agora e sempre. Sul América Saúde Integral. Para você viver melhor por inteiro. Zurich. Proteção para pessoas, empresas e para o planeta. Sompo. Especialistas em proteger suas responsabilidades. Allianz, você pronto para viver o melhor.